Fala aí pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade aqui às nossas aulas referente ao Altium versão 18. Então, montei um set aqui para nós testarmos a eficiência e ver as curvas, as respostas, trabalhando com um conversor DC-DC. Então, eu montei aqui a topologia Buck, tá? Então, nós vamos utilizar o MOSFET como chaveador. Esse nós simulamos a funcionalidade na aula anterior. Ok? E aqui colocamos um diodo, né, para tratar toda a parte desse chaveamento quando gera tensão reversa aqui no indutor. Então, nós vamos analisar a topologia utilizando um diodo, chaveador e um indutor. Ok? E aí, mais para frente, na próxima videoaula, a intenção é trabalhar com um conversor DC-DC, com topologia Buck também, porém, em vez de utilizar o diodo aqui, nós vamos usar um sincronismo utilizando um par de MOSFETs. Então essa já é até antecipando a aula futura. E aí vamos fazer um comparativo para ver a eficiência de um modelo, de um formato, né, de uma topologia para outra. Ok? Então, espero que seja bem agradável essa aula e que a gente tire bastante proveito disso. Vamos lá. Então, a minha alimentação vai ser 12 volts. Está setada aqui para 12. E a intenção é ter uma entrada que possa variar de 5 até 12 volts, até 15 volts. Ok? E na minha saída, eu quero ter uma saída que me forneça 3.3 volts e 5 amperes. Tá? Então, a carga aqui calculada vai ser um resistor de 0.66 ohms. Para a gente tentar tirar a máxima potência dentro dessa estrutura. Bom, então a frequência base de chaveamento está aqui 10 microsegundos. Então esse é o período. Então vamos calcular aqui, né? Então seria 10 micro, dá 10 a menos 6. A inversa disso vai dar 100 mil, ou seja, 100 kHz. Então a nossa frequência base vai ser de 100K. Ok? Então aqui os pulsos eu coloquei em 5 microsegundos, que seria metade disso. Então nós estamos usando 50% do chaveamento. Então 50% de duty cycle aí, para a gente exemplificar e ver o resultado com essa porcentagem no chaveamento, ok? E a amplitude aqui, a fonte de alimentação, coloquei 5 volts, que é um valor razoável aí, para a gente de repente fazer teste até fazendo esse chaveamento com um Arduino ou coisa do gênero, qualquer outra fonte que venha a prover um PWM de 5 volts com 100 kHz e a gente possa variar esse duty cycle para a gente ver a performance aqui no chaveamento e as respostas na saída efetivamente na carga. Ok? Então isso aqui é mais uma estrutura básica para a gente ter uma visualização dos efeitos, né? O que acontece conforme a gente vai variando as variáveis aqui do nosso sistema. Ok? Então aqui eu estou trabalhando com um indutorzinho de 2.5 microamps, tá? Até tem o part number aqui, e depois a gente faz algumas brincadeiras alterando esse valor, coisa do gênero, para a gente ver o que realmente acontece e ter um entendimento mais completo de toda essa topologia aqui. Ok? Então vamos efetivamente para a simulação. Só para vocês entenderem, aqui eu coloquei alguns pontos de testes para a gente avaliar a funcionalidade disso. Então, a princípio eu estou medindo aqui essa tensão diferencial entre o dreno e o source. Aqui, tá? Eu vou pegar esses pontos aqui e medir. Também vou medir aqui a tensão do gate, tá? Que está vindo proveniente aqui desse PWM1. Vou medir a queda de tensão aqui em cima desse diodo. Então esse meu V aqui está pegando aqui em relação ao GND. Eu vou medir a queda de tensão aqui, a performance do diodo.
E também estou medindo esse diferencial em cima do indutor, que é esse VD+, com esse VD- eu consigo tirar essa tensão em cima do indutor. E aqui na saída, efetivamente, eu estou medindo a tensão e a corrente que está passando aqui pelo meu resistor de carga. Então acho que já tem bastante parâmetros para a gente avaliar. De repente a gente pode até desconsiderar alguma coisa, mas a princípio, para a primeira simulação, vamos avaliar dentro desse contexto geral aqui. Então agora eu vou rodar a simulação. Já pré-parametrizei o que tinha que ser visualizado. E agora vamos rodar para a gente ter uma ideia do que está acontecendo. Tá? Rodou a simulação. Beleza. Então vamos lá começar a avaliar o que está acontecendo aqui. Bom, aqui eu tenho a minha tensão de gate. Então ele está chaveando, tá? Os pulsos lá que nós tínhamos configurado previamente no esquemático, de 5 volts. Então fica 0,5, 0,5. E aqui a linha verde é a média desses pulsos. Ok? Então aqui é realmente o evento acontecendo e aqui é uma média para a gente ter uma noção do que está acontecendo aí no gate do MOSFET. Tá? Uma outra curva que nós estamos avaliando aqui é a tensão entre o drain e o source. E aqui também a tensão média. Estou tirando uma média de todos esses pulsos aqui para a gente ter uma noção também do que está vindo de tensão aí entre o drain e o source. Tá? Então aqui a gente já vê basicamente o chaveamento. Vamos lá para a próxima página. Então aqui é a corrente na carga, o comportamento da corrente na carga, quanto foi, quanto variou, tá vendo? E o verde continua sendo a média em relação a esses valores coletados aqui, principais. Um outro ponto que nós estamos avaliando também é a queda de tensão lá no diodo. Então, aqui a gente consegue visualizar a funcionalidade, o que realmente o diodo está exercendo de trabalho aqui, e qual a resposta na média que ele está dando. A mesma coisa para o indutor. Então nós temos a média também no indutor e o comportamento, né? O que acontece aqui ele em funcionamento. Tá vendo que interessante? Então uma curva bem típica de trabalho, você trabalhando com topologia Buck, usando o diodo e o MOSFET lá como os principais componentes para a parte de chaveamento. Bom, agora eu vou avaliar aqui o nível de tensão que eu consegui em cima da minha carga. Então vou colocar um cursor aqui, para a gente ter noção dos eventos que está acontecendo. E aqui eu vou avaliando ponto a ponto. Então eu vou pegar os pontos máximos aqui na minha onda, ok? Então esse ponto aqui eu consegui 2.3. Foi o ponto máximo de tensão que eu consegui aqui na saída. Então esse aqui realmente foi o maior ponto dentro dessa simulação. Então agora eu vou avaliar os picos que teve aqui em relação, vou rotacionar ele para a direita do gráfico. Tá? Então o pico seguinte foi de 1.8, 1.7, 1.6, 1.6, 1.5, 1.5. Então basicamente 1.5 aí foi o predominante. Tá, vou lá até o final, rotacionando, beleza. Então 1.5 volts. Agora eu vou avaliar a média. Então vou voltar aqui, lá para o começo. Então vou pegar qual foi o meu pico máximo aqui na média. Então 1.643. Tá? Agora eu vou rotacionar. 1.57, 1.57, 1.57. Então está bem coerente os valores. Então eu consegui entregar 1.5 volts na carga
Tá? Isso aí foi a tensão média que eu consegui entregar. Agora eu vou avaliar a corrente na saída lá, também, que é muito importante. Então vou voltar aqui também com o cursor, colocar ele no ponto inicial. Vou ver qual foi o pico máximo de corrente que eu tive aqui. Então tive um pico máximo de 3,5 amperes. Ok? Vou rotacionar aqui para a direita. 2.8, 2.6, 2.5, 2.4, 2.3. E aqui manteve o 2.3, 2.4, 2.3. Mas o predominante aqui foi o 2.3. Até o final aqui dentro do período dentro dessa análise de 500 microsegundos. Então vou avaliar aqui a média. Vou botar aqui no início também. Ver qual foi o meu pico máximo aqui na média. Então foi 2.4 amperes. Ok. E vou rotacionar agora para frente aqui para a direita. 2.3. 2.3, 2.3. Então, consegui entregar 2.3 volts na média, 2.3 amperes, desculpa, na média. Vou colocar um cursor aqui no final também. Com 1.56 volts. Tá? Então está bem abaixo que a gente havia proposto no começo. Então o que eu posso fazer para aumentar essa proporção? Posso mexer um pouco lá no Duty Cycle e aumentar a minha tensão na carga e a corrente na carga também. E vamos avaliar o comportamento das curvas para ver o que muda realmente, alterando o Duty Cycle para você entregar mais energia aí na carga. Ok? Então aqui eu estou com 50%, né, que é metade desse valor. Então eu vou subir um pouquinho agora, eu vou subir para 95%. Então vou colocar ponto 95. Desculpa, na verdade tem que ser. Então aqui nós vamos colocar 9. Opa. 9.5 microsegundos, ok? Que aí dá os 95%. E vamos avaliar o comportamento nas curvas. Então, rodando a simulação novamente. Ok, maravilha. Então agora eu estou com Duty Cycle aqui no gate de 95%. Então eu mantenho mais tempo ligado. 95% do tempo está ligado. E os 5% do tempo ele fica desligado. Então aqui já mudou totalmente as curvas, né, em relação ao Drain e o Source também. Vamos avaliar aqui. Então minha corrente na carga também mudou essa curvatura na saída. Aqui no diodo mudou também. Indutor. E vamos avaliar aqui também a tensão na saída agora. O que realmente mudou. Então vou pegar aqui pela corrente. Então agora eu estou conseguindo uma corrente muito próxima. Vou variar aqui. Mudar para o cursor. Cursor A, ok. Aqui o cursor B. Tá variando aqui, vamos ver aqui, legal. Então o cursor B,
porque esse valor que está aqui está indicando que a gente está chegando próximo de 4,7 amperes. Vou desabilitar esse aqui. Então, 4,7. Vamos avaliar desde o começo aqui também. Vamos repetir o passo a passo. Então, vamos ver o pico. O maior pico aqui na média foi nos 500 microsegundos. 4,78 amperes. Ok? Deixa eu voltar ele aqui que ele acabou sumindo. Vamos voltar lá para o começo. Legal, agora vamos rotacionando para a direita isso aqui. 4,7, 4,7. E ficou nisso aqui. Foi o maior pico, depois ele se manteve em 4,7 aqui, ó. Bacana, vamos ver a tensão lá agora na saída. Então pegar a média aqui também, colocar o cursor lá. Vou voltar lá para o início. E aqui eu vou ver qual foi o pico máximo que aconteceu. Então o pico máximo foi de 3,15 volts em cima da carga. Ok? Então vou voltar ele aqui para o início. E agora eu vou avaliar quais foram os picos. 3,1. 3,1, então já manteve em 3,1 a minha tensão aqui. Tá? Bem em relação ao valor lido sem a média, 3,1 também. Então beleza, eu já consegui subir bastante a minha tensão na saída, 3,1, e a corrente na carga, de 4,7. Então estou muito próximo dos 3,3 volts, 5 amperes na carga. Então ele realmente consegue entregar essa potência alterando esses parâmetros. Então eu vou subir mais um pouco. Então eu vou subir para basicamente 99%. Rodar a simulação novamente. Bacana, vamos ver aqui nosso cursor. Então agora chegou praticamente a 4,99 amperes. Vamos ver aqui o valor sem a média. Tá, aqui ele variou, deu um pico aqui de... Vamos pegar o pico, a gente vê quanto foi aqui. 7,4 amperes, tá vendo? O próximo pico positivo foi 5,3, 5,01, 5, e aí ele manteve os 5 amperes. Tá? Todos os outros picos não passaram de 5 amperes. Legal. E aqui vamos ver o valor íntegro sem a média. Então também deu um pico aqui de 4,9 volts rapidamente. Depois o segundo pico já foi 3,5. O terceiro 3,3, 3,3, 3,3, e aí ele manteve os 3,3 continuamente. Bem interessante. Então, no exemplo prático, né, nessa configuração que eu montei aqui, para a gente exemplificar, então eu consigo efetivamente tirar os 3,3 volts com 5 amperes, aplicando uma tensão de 12 volts e 5 volts de chaveamento no PWM com
a 100 kHz com 99% de duty cycle. Ok? Então, bem interessante essa simulação. Fazer um último teste aqui, eu vou elevar um pouco essa tensão para a tensão máxima proposta. Então, vou colocar aqui efetivamente os 15 volts. Vamos ver o que muda lá nos nossos gráficos. Vou rodando a simulação. Então, vou avaliar novamente a corrente na carga. Deixa eu deixar numa única tela, um único gráfico, que aí fica mais bacana da gente visualizar isso. Legal. Bom, então aqui eu vou avaliar pico máximo, 7.5, continuou. O próximo pico positivo, o maior, todos são, na verdade, o próximo pico na sequência aqui mais baixo foi de 5.3, 5.1 e aí manteve os 5 amperes, muito próximo do que tinha dado já com alimentando com os 12 volts. Legal. Agora vamos avaliar a tensão lá na saída. Então vou colocar o cursor aqui. Pico máximo 4.955. Próximo pico inferior foi 3.5. Na sequência 3.3. E aí ele manteve os 3.3. Olha que interessante. Na média também ele manteve o 3.2 aqui, ó, 3.3 praticamente. Interessante. Ok? Então a gente já teve uma boa noção do que está acontecendo aqui. Ok? Então vamos subir. Vou tirar o cursor aqui também. Vamos fazer uma última análise. Agora com o valor mais baixo, que seria o de 5 volts, e ver o que acontece. Então vou alterar aqui para 5 volts. Vou rodar novamente a simulação. Rodando a simulação. Perfeito. Então vamos avaliar de novo a corrente aqui na saída. Então vou usar o cursor aqui na corrente. Pico máximo 7.4. O pico inferior em relação ao 7 foi 5.3. Depois 5.09. E aí ele manteve o mesmo 5 amperes aqui, ó, até o final dos 500 microsegundos. E a tensão, vamos avaliar também aqui. Eu vou usar o cursor B no caso. Que ainda não desceu, peraí. Legal. Então a saída, eu vou usar o cursor B. Vou voltar aqui para o início e vou avaliar qual foi o pico máximo de tensão que eu tive aqui também. Então foi 4.9. Na sequência caiu para 3.5 volts. Na sequência 3.3 e aí estabilizou nos 3.3 volts também. Então com a entrada de 15 ou com a entrada de 5 ou com valores intermediários eu consegui manter a mesma resposta na saída. Olha que interessante. Então esse é o resultado que o Altio está apresentando aqui nessa simulação
da topologia Buck dentro dessa configuração. Aqui nós temos a resposta gráfica de todos os parâmetros, tudo que a gente inseriu lá a gente consegue visualizar nessa página completa, tá? E aí mais para frente gostaria que vocês comentassem sobre isso para a gente fazer algumas análises referente ao gráfico individualmente, desde do gate, desde a tensão do draining source, essa resposta, né? E aí a gente pode mudar, fazer algumas brincadeiras, mudando o valor de indutor, coisa do gênero, e percebendo o que realmente afeta dentro dessas respostas do conversor. Ok? Então eu vou ficando por aqui, já tem basicamente mais de 25 minutos de vídeo aula. Então, para não ficar muito cansativo, a gente continua essas análises e novas formas de métodos de alteração desse sistema para a gente ver a resposta, como eles vão se comportar. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí, né? Façam os comentários. E a gente se vê na próxima videoaula. Um abraço e até mais. Valeu!